A paz, queridos. Aleluia. O pastor falou que o pessoal já está esperando eu falar um churrasco, né? Aleluia. Mas pode tomar assento, por favor? Eu pensei... Às vezes eu gosto de tentar cantar algum hino junto com a igreja. Eu pensei que eu poderia, mas vi que os jovens já desceram. É bom que a gente não deixe eles na prova, né? Às vezes a gente tenta cantar algum hino e acaba deixando os irmãos na prova. Louvado seja Deus. Mas nós vamos ministrar a palavra de Deus no dia de hoje. E, como o apóstolo falou, uma palavra para líderes, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo de número 18. Louvado seja Deus. Apenas um versículo, no versículo de número 24. Provérbios 18, o versículo de número 24. E o tema da mensagem é este mesmo: há amigos mais chegados que irmãos. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigos mais chegados do que o irmão. Amém? Apenas esse versículo vale ressaltar que, quando a gente fala assim, há amigos mais chegados que irmãos, tem gente que chega a desprezar o irmão dele de sangue, né? Porque não, eu tenho um amigo que é melhor do que você. Porque tem irmão que é prova, né? Tem irmão que eu sou caçula. Então, eu apanhei muito da minha irmã. Porque minha mãe, ela puxava para o meu lado, por ser caçula. Então, minha irmã mais velha, com ciúme, e aí me batia. Quem já aconteceu isso aí com você? Já ter apanhado da irmã mais nova? Da irmã mais velha, do irmão mais velho, né? Caçula é o problema. Então, a gente, às vezes, faz um entendimento um pouco errado desse versículo. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Não quer dizer que seu irmão não tenha valor. E, na verdade, o primeiro amigo que a gente tem é quem? Né? Agora, assim, no convívio do dia a dia, o primeiro amigo que a gente tem é o nosso irmão, né? Quem nasceu primeiro não, mas quem nasce por segundo, ou por terceiro, ou por quarto, ou por décimo, o primeiro amigo que ele tem são seus irmãos mais velhos. Mas às vezes na nossa caminhada a gente entende que a gente precisa fazer amigos. E fazer amigos nada mais é do que fazer aliança. Então eu estou dentro da mensagem, não estou? Estamos aqui no café da aliança. E nós vamos falar da importância de se ter amigos. Quais os amigos que a gente pode considerá-los como tal? Porque às vezes aparecem pessoas que são tão artistas que eles até por um tempo fazem a gente pensar e imaginar que seria um bom amigo. E depois vem as decepções. Então a gente vai tentar, dentro dessa mensagem, entender, compreender, identificar essas amizades e entender o valor que essas amizades que viram grandes alianças, como são importantes para os nossos ministérios. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro eu tenho que entender o que é amizade. Amizade é um substantivo feminino, é um sentimento de grande afeição, de simpatia, apreço entre pessoas ou entidades. Então eu estou dentro aqui do que nós viemos buscar nessa manhã, porque somos entidades, somos cristãos, temos líderes aqui com as suas igrejas, seus ministérios, mas em tudo entre nós deve haver uma amizade, uma aliança para que essa engrenagem comece a funcionar e cada um venha dar frutos na medida do possível.
2, quem é amigo, companheiro, camarada. Fazer amigos é um dom, é também primordial para uma vida saudável em sociedade. Se a pessoa quer viver em sociedade, ela precisa fazer amigos, né? Ela precisa ter amigos, porque ninguém é tão bom assim que possa viver sozinho, né? Tão autossuficiente que possa viver sozinho. Então nós dependemos um dos outros para viver em sociedade, e para ter uma vida mais saudável é preciso que tenhamos amizade. Uma relação mais estreita entre pessoas sem ligação consanguínea, aí que entra o caso do amigos mais chegados que irmãos, ameniza os reveses aos quais esta vida nos submete. A vida, ela é cheia de dificuldades, cheia de problemas, e às vezes esses problemas que nós passamos são amenizados por causa da amizade. A minha esposa, ela fez uma amizade com uma prima minha, na verdade, filha da minha prima, e ela é bastante problemática. A menina é bastante problemática, todo dia ela quer se matar, todo dia ela, ó vida, ó céus, ó azar, todo dia ela tem um problema diferente. E ela está lá no Rio, a gente está aqui, morando aqui em São Paulo agora, e ela manda toda hora mensagem para minha esposa. Eu, como pastor, falo assim, meu Deus, eu não aguento mais isso. Mas a minha esposa vai lá, pegou amizade. Então ela manda mensagem, não faz isso, não se mata não, Jesus é bom, e vai falando. Daqui a 5 minutos ela, eu quero morrer. E vai lá minha esposa de novo. Amizades, né, irmãos, que segura a gente. Eu não sei se ela quer morrer ou se ela não quer mesmo. Se a pessoa quer morrer, ela vai, amarra uma pedra pesada na perna e se joga dentro do rio, se mata, faz qualquer coisa. Mas só de ouvir a voz do amigo, isso dá um acalanto, né? Dá uma suavidade na nossa vida. Então, por isso é importante nós termos amigos. Você concorda nisso? Diga glória a Deus. Aleluia. Quem tem amigo, ele não fica sozinho, nem na alegria, porque está na alegria, está fazendo uma festa, parece amigo de tudo quanto é lado, né? Vou falar o que vocês querem ouvir, vai ter um churrasco, aí chama a galera vem todo mundo, os amigos, aqueles que se dizem amigos, falsos amigos, vem todo mundo. Mas na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora que você está passando por uma prova, a gente costuma, às vezes, para poder dar uma melhorada na pregação, para dar aquele peso na pregação, falar assim, porque na hora que você passar pela dificuldade, vão fugir, vão sumir todos os amigos. Não. Amigo de verdade não some na hora da sua dificuldade. Aleluia, louvado seja Deus. Prova isso, irmãos. Às vezes a gente pega um texto da palavra de Deus e lê e fala dos milagres de Jesus, mas às vezes ali aquela mensagem está enriquecida de algumas coisas que a gente deixa passar batido. E tem 2 situações que eu separei aqui que mostram a importância de ter amizade. Vê se você vai concordar comigo. A Bíblia diz que havia uma mulher viúva que habitava numa cidade chamada Naim, e aquela mulher perdeu agora o seu único filho. Ou seja, agora ela já era viúva e agora perdeu o seu único filho, que traria o sustento para ela, a ajuda para ela naquele momento difícil que ela estava passando. Só que aquele menino morreu. Aí você vai pensar assim, logo quando se fala nisso, você vai pensar, poxa, Jesus foi e tocou nos quifes e curou aquele menino. Mas antes de tudo isso acontecer, a gente observa que havia uma grande multidão que seguia aquele cortejo. Naquele momento de dor, naquele momento de dificuldade, aquela mulher não estava sozinha. Agora eu te pergunto, se aquela mulher não tivesse amigos, haveria alguém seguindo aquele cortejo daquela mulher que estava com seu filho, agora morto, uma mulher viúva? Eu acredito até, irmãos, querendo conjecturar, que havia ali no meio daquele cortejo pessoas que estavam no meio daquela multidão que já estavam pensando assim, vamos só esperar a nossa amiga acabar de enterrar o seu filho, de todos os procedimentos,
Agora nós vamos levar ela para a nossa casa, porque ela é nossa amiga, ela não vai ficar em dificuldade, não. Eu creio, pela fé, que tinha pessoas ali que pensavam daquela forma, porque aquela mulher era uma prova de que tinha amigos. Ela não estava sozinha no momento da dor. Embora havia-se o costume, né, de contratar chorões para o enterro, né, tinha o costume daquela época de contratar pessoas para chorar no enterro. Fora os contratados, haviam amigos ali. Aleluia. Às vezes, no momento da sua dor, na sua dificuldade, no momento que o seu ministério não está indo muito bem, existem aqueles chorões que são pagos, né? Estão ali batendo nas suas costas, chorando, mas quando sai de perto de você, diz assim, eu sabia que não ia durar muito tempo. Era só um tempinho, também do jeito que ele prega, do jeito que fala. Mas eu creio também que tem muitos amigos que estão sustentando a sua mão e falam assim, eu estou contigo. Aleluia. Estamos juntos, porque eu sou teu amigo. Aleluia. Então isso é a importância, queridos, da aliança. Isso é a importância de se fazer amigos. Às vezes nós somos tão carrancudos, porque a grande dificuldade em se viver em sociedade é isso. Por causa da diferença que nós temos. Cada um é do jeito, um é mais impulsivo, outro já é mais chorão, outro já é mais amigo, outro já é mais tranquilo. De repente, outra pessoa que estivesse pregando essa mensagem aqui, já tinha dado umas 3 piruetas, já estava plantando bananeira. Eu já estou aqui devagarinho com você, o meu jeito é esse. Cada um de nós temos um jeito diferente de ser. E isso, às vezes, impede e dificulta o convívio. Mas quando nós temos amigos, nós não olhamos para as diferenças. Aleluia. Nós olhamos porque cumprimos a palavra que Jesus Cristo disse. Somos um. Somos um. Aleluia, somos um. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra circunstância interessante, a gente vê lá em 2 Reis, capítulo 4, quando fala a referência da viúva de Naim, Lucas 7:11. Mas em 2 Reis, capítulo 4, fala também de uma outra viúva. Essa agora, o camarada morreu, deixou ela cheia de dívida. Deixou ela cheia de dívidas e os credores queriam levar seus filhos para pagar as dívidas. O profeta chega diante dela e pergunta o que tens. Eu não tenho nada, senão um pouquinho de azeite. Aí a gente vai pensar assim, pô, Jesus, Deus fez um milagre que multiplicou o azeite da viúva. Mas tem uma coisinha aí no meio que a gente precisa observar. Que o profeta chega para a mulher e fala assim, vai na sua vizinhança e pega todos os vasos que você puder pegar. Imagine uma mulher daquela que acha que é tal, porque o marido era isso ou aquilo, porque o marido andava com o profeta, então ela sai no portão, olha para um lado, olha para o outro, diz, para os filhos, não se misture com essa gentalha. Imagine se essa mulher fosse assim, aí quando ela batesse na porta assim, me empresta um vaso. Sai para lá, não vou te dar vaso nenhum não. Mas ela conseguiu muitos vasos, não conseguiu? Porque ela tinha amigos. Por isso que eu digo para você, no momento da adversidade, no momento que os problemas chegam e acontecem, são esses amigos, são essas alianças que vão fazer a diferença na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, mas quem faz a diferença na minha vida é Jesus. É claro que quem faz a diferença na sua vida é Jesus. Mas ele entra na parte da legalidade. Porque você não deu legalidade para o Senhor abençoar a sua vida. Por quê? Porque você não fez amizade, você não fez aliança. Você achou que era tal, você achou que podia fazer e acontecer. Agora vai resolver o seu problema sozinho. E tem problemas que não dá para resolver sozinhos. Nós precisamos um dos outros. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vira para o seu irmão, fala isso para ele. Tem problema que não dá para resolver sozinho. Nós precisamos um dos outros. Aleluia. Louvado seja Deus. Há um exemplo de amizade clássica na Bíblia. E eu quero trazer alguns exemplos dentro dessa amizade, que é a amizade entre Jonatas e Davi.
é um grande exemplo de amizade saudável, que prova que é saudável fazer aliança. Em primeiro lugar, Jonathan era candidato ao trono por ser filho mais velho de Saul. Ele era ciente da rivalidade entre Davi e seu pai, como também do chamado que estava sobre a vida de Davi. E mesmo assim não agia com usurpação e nem cobiçava a unção que estava sobre Davi. Olha que interessante, irmãos. Havia aquele clima espiritual que fazia Jonathan entender e conhecer que havia um chamado diferente na vida de Davi. Que havia uma unção especial sobre a vida de Davi. Mas mesmo assim, ele era filho do rei. Então, o sucessor, o filho mais velho do rei, Saul, então ele seria o sucessor direto. Mas ele entendia e sabia que esse trono estava para ir para as mãos de Davi. Mas mesmo assim ele não teve usurpação, ele não teve inveja. Ele não pensou assim, não, eu vou fazer que nem meu pai. Vamos acabar com esse camarada, porque meu pai morrendo, quem vai herdar o reino sou eu. Não, Jonathan não tinha essa... ele não pensava dessa forma, ele não via dessa forma. Então a gente começa a entender que para nós termos amizade saudável, a gente precisa fazer amizades e alianças com pessoas nesse patamar. Pessoas que não estão pensando em tomar a nossa unção. Pessoas que não estão invejando a nossa unção. Cada um aqui tem um chamado diferente, querido. Eu acho bonito e vejo aqui os meninos tocando, um menino tão novo, tocando teclado tão bonito. Aí eu falo assim, não, quem tem que tocar teclado sou eu. 20 anos de evangélico, 48 anos de idade, esse menino lá tocando, quem tem que tocar sou eu. Mas eu não tenho coordenação motora, eu vou fazer o que ali? A mão esquerda tem que fazer um movimento, a direita é outro. Eu vou dar nó nos dedos aqui, não vou resolver nada. Porque não é o meu chamado. Então, cada um tem que ficar na função que foi chamada. A unção que está sobre ele é dele, mas tem uma unção sobre a minha vida e eu vou fazer uso dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jonathan estava ciente disso. Por isso que ele não tinha rivalidade. Queridos, é uma coisa horrível. É uma coisa fora de ética. Me faltam palavras para falar, porque de repente a gente vai ficar rude demais se tentar dizer o que eu sinto sobre isso, sobre rivalidades entre ministérios, sobre rivalidades entre igrejas, sobre placas. Às vezes a gente vê, eu fico observando lá onde eu moro lá no Parque do Lago, é pertinho, dá uma volta assim, chega lá no Parque do Lago. Às vezes, porta com porta, igreja. Lá na rua, tem uma rua perto da minha lá, Carlos Machado. Carlos Machado, né? Tem Deus é Amor, Assembleia, e tem uma outra Assembleia de frente. Quer dizer, irmãos, mas a gente juntasse aquelas 3 igrejas ali, que potência ia ser naquele lugar. Aleluias. Mas existem rivalidades. Por quê? Porque irmã cantando lá na frente de calça comprida? Que negócio é esse? E aquelas irmãs de coque? Não é porque não é só eles que falam da gente, não. A gente vai falar deles também. Rivalidades, irmãos. Enquanto que uma aliança saudável pode fazer uma diferença para toda uma nação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí a gente fala assim, lá no Parque do Lago, quantas pessoas tem que não são evangélicas? Aí tem uma igreja, 3 igrejas assim, uma quase na frente da outra. Aí descendo mais a rua, tem mais uma outra igreja, tem uma que fechou agora, lá na frente tem mais uma metodista, com mais outra em frente. E tem um barzinho lá que os meninos que cismaram que agora é menina estão lá a noite toda metendo bronca lá. E as igrejas acham que também está bonito. Eles estão atrapalhando a gente. Está atrapalhando porque não tem unidade, não tem aliança. Porque se a igreja tivesse aliança, aquilo já tinha acabado. Muitos deles estavam convertidos e estavam servindo o Senhor hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então temos que entender a necessidade, irmãos, de fazermos alianças
para que seja não um bem comum, mas seja um bem para o Evangelho. Eu aprendi uma vez com um pastor que sempre dizia: sofra eu, mas não sofro o Evangelho. Jonathan tinha uns atributos. Isso vale a gente entender e observar quando você quiser fazer aliança com alguém. Você observar as qualidades, os atributos que essa pessoa tem. Jonathan era generoso. Jonathan era justo. Ele era destituído de inveja. A inveja, irmãos, é uma coisa terrível. Inveja é pior do que macumbaria, de feitiçaria. A pessoa, quando tem inveja de uma outra, é uma coisa tremenda. Uma coisa é você achar assim: poxa, o dom que o apóstolo tem é tremendo. Quando ele chega ali, ele começa a falar de coisas simples, ele começa a trazer a realidade, coisas tremendas para nossas vidas. Eu acho isso bonito. E não é nada demais isso, achar isso, apóstolo? Não. Mas quando você começa assim: quem tinha que estar ali sou eu, ele tem que sair dali, porque eu que sei falar. Ele fala até mais ou menos bonitinho, mas quem tem o dom da palavra sou eu. Inveja, você está querendo destruir o ministério do outro irmão que está ali do seu lado. Então, Jonathan era destituído de inveja, ele era leal. Irmãos, a amizade tem que ser uma amizade leal. Você tem que ter uma pessoa que seja contigo, seja pau para toda a obra. Se estiver pegando, como diz lá no Rio de Janeiro, estamos juntos. Vamos fazer uma feijoada, estamos juntos. Vamos evangelizar, estamos juntos. E vamos embora, e cai dentro. E seja o que Deus quiser. Ele era dotado de coragem e dotado também de determinação. Então eu preciso ter do meu lado pessoas que sejam generosas, justas, destituídas de inveja, que seja leal, que seja dotado de coragem e que seja dotado de determinação. Alguém deve ter pensado assim: então tem que ter Jesus do meu lado. Mas a gente procurar um pouquinho, a gente encontra. É claro que vai vir uns presentinhos do lado, que ninguém é perfeito, né? Algum defeito a pessoa tem que ter, né? Senão Jesus vai recolher. Se tiver só bênção, vai vir uns carrapichozinhos, mas dá para levar. Mesmo sabendo dos erros de seu pai e não compactuando com os mesmos, então ele sabia dos erros de seu pai, porque isso era notório, todo mundo sabia ali, naquela circunstância. Mas tinha uma coisa: era pai de Jonathan. Era pai de Jonathan e era rei. E o que a lei dizia sobre isso? Ai daquele que fizer alguma coisa contra o meu ungido. Ele era ungido. Independente de qualquer coisa, Saul era ungido. A não ser a partir do momento que Deus fala assim: até quando terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Foi rejeitado, acabou a unção, aí acabou o camarada. Mas até então ele tinha uma unção sobre a sua vida, era pai dele, e ele tinha que honrar o seu pai. Então eu vejo qualidades, mesmo sabendo que Saul era errado, ele honrava o seu pai. Um camarada que não honra pai, que não honra mãe, um camarada que não honra seu pastor, não honra seus amigos, seu ministério, não serve para ser amigo de ninguém. Com esse não faça aliança, eu falo com maior propriedade. O camarada que não é bom marido, ou a camarada que não é boa esposa, né, que não é boa mãe, não faça aliança com essa pessoa, porque não vai ser bom para você. Louvado seja o nome do Senhor. É boa essa palavra, diga glória a Deus. Amigos devem ter coisas em comum. Procure, quando for fazer aliança com alguém, ter amizade com alguém, ter alguma coisa em comum com essa pessoa. Observar alguma coisa em comum. O que tinha em comum entre Davi e Jonatas? Todos dois eram grandes guerreiros. Então é um ponto de partida para uma grande amizade. As outras coisas a gente vai moldando aqui, vai passando por cima ali, mas tem que ter alguma coisa em comum. Então observe essas coisas na hora que você for fazer aliança. Isso fala sobre afinidade. Você precisa ter afinidade com a pessoa.
Não adianta, não, eu vou fazer uma aliança porque esse camarada tem dinheiro. Isso não é afinidade. Isso não é afinidade. Né? Eu vou fazer aliança com esse camarada porque ele tem uma loja lá que ele vai me emprestar para abrir meu ministério. Isso não é afinidade. Então vamos observar bem todas essas coisas para fazer aliança. Aí nós estamos aqui no encontro do café da aliança. Interessante que Davi e Jonatas tiveram também alguns encontros de aliança. E foram bem significativos. 1 Samuel capítulo 18, do versículo de número 1 ao versículo número 5, diz que quando Jonatas viu Davi, ele ficou fascinado. Esse é o cara. Esse é o cara para ser meu amigo para a vida toda. Diz que a alma de Jonatas amou Davi. Olha que coisa interessante. Jonatas ficou fascinado quando viu Davi e falou assim: não, esse camarada que vai ser meu amigo aí para a vida toda. Agora eu te digo, o homem natural pode pensar dessa forma? Eu já vi acontecer assim, você olhar para uma pessoa e falar assim: não fui com a cara desse camarada. Olha o jeito que ele olha, de cima embaixo, assim, a distância desse camarada. Mas agora, para a alma se apaixonar, amar uma pessoa assim logo de cara, irmão, só Deus. Só Deus. Por isso que você tem que estar buscando sempre essa ligação, esse contato espiritual com Deus, para Deus te mostrar, para que você tenha logo de cara uma afinidade com essa pessoa e entenda que essa daí é a pessoa que vai fazer a diferença na tua vida, no teu ministério. Então, Jonatas ele sente logo um imenso desejo de se aliançar com ele, com Davi. Só mesmo Deus para proporcionar este encontro. Davi foi convocado a estar morando agora com o rei. Quer dizer, quando Jonatas ele sente esse desejo de amizade tão profundo por Davi, ele falou assim: agora você não vai para casa dos seus pais, não. Agora você vai ficar com a gente aqui. E toma Davi para eles. Ou seja, Deus usou Jonatas para completar a obra de Deus na vida de Davi. Aleluia. Pessoas que estão se aliançando contigo, eles têm que ser usados por Deus para te abençoar, não para te afundar. Aleluia. Louvado seja Deus. E assim aconteceu na vida de Davi. E ele deu alguns presentes. Quem é que já deu presente para amigos? Quando a gente tem dinheiro, quando dá, não tem vez que a situação está meio complicada, é a crise. Mas Jonatas deu alguns presentes significativos para Davi. Primeiro, ele deu uma capa. Quando Jonatas ele entrega a capa a Davi, ele está entregando o reconhecimento. A capa é uma vestimenta de uso externo que os israelitas costumavam usar com frequência, e soldados eram reconhecidos pela capa que usava. Então a capa aqui nesse caso representa o reconhecimento. Quando Jonatas dá o presente da capa a Davi, ele está dando reconhecimento. Eu estou reconhecendo que tu és homem de Deus e tem o chamado de Deus na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Aí a gente vai dar uma fugidinha, quando a gente começa a falar de capa. Aí eu estava lembrando, peraí, tem uma coisa aqui com essa história de capa. Eliseu, quando ele estava ali atrás de Elias, esperando Elias subir na carruagem de fogo para receber a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, Elias deixa a sua capa e ele pega a capa. Ou seja, Deus estava dando reconhecimento a Eliseu de que ele é profeta. Aleluia. Deus está distribuindo capas nesse lugar, Aleluia. Deus está dando reconhecimento para o teu ministério. Tu és profeta, tu és chamado. Aleluia, tu és amado do Senhor. Quem está recebendo esta capa aí, levanta a sua mão e exalta o nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Aí depois ele dá vestes a Davi. As vestes eram as que ficavam junto à pele. Então isso fala de intimidade. Vinha as vestes e por cima vinha a túnica. Então a gente não estava falando da túnica, agora está falando das vestes. Estava falando da intimidade, aquilo que estava colado à pele. Davi agora estava apegado a Jonatã. Eles estavam agora íntimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para sermos amigos, precisamos ser íntimos. A gente vai falar sobre isso mais para frente um pouquinho, você vai entender melhor. Outro presente que Davi ganha é a espada. A espada é um excelente instrumento de guerra, fala de proteção e de defesa. Jonatas estava entregando a Davi a segurança. Vale ressaltar que ninguém, em sã consciência, entregaria uma arma na mão de um inimigo. Né? Ninguém vai pegar uma espada e vai dar na mão do inimigo. Toma aqui, ó. Deus mandou te dar e vira as costas. Já era. Vai do céu. Então, queridos, é uma coisa que só pode fazer para amigos. Entregou a arma, entregou a segurança e falou assim: eu confio em você. Tá? Eu posso virar, eu posso andar para cá ou para lá, que ele não vai me trair. Existem muitas pessoas aí traindo ministérios. Existem pessoas aí traindo pastores, traindo apóstolos, traindo... vão ter a paga de tudo que tem fazendo, porque aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Aleluia. Diz até que o plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se plantou mal, vai colher, não tem jeito. Mas eu quero falar aqui para as pessoas que receberam a espada hoje, aleluia, neste lugar, receberam a segurança, a autoridade que está no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aí depois ele recebe um arco. O arco era um instrumento de guerra, mas no dia a dia era usado para caça, sobrevivência e suprimento. Então, Jonatã estava profetizando sobre Davi uma prosperidade ministerial. Se você está recebendo o arco de Deus hoje, o seu grande amigo, ele está dizendo: o seu ministério vai ser próspero, você vai sobreviver, você vai crescer, porque Deus é contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo em meio aos intempéries, irmãos, que provavelmente virão sobre o seu ministério, se você tem um arco que você recebeu do seu amigo, você vai sobreviver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí vem o último presente, que foi o cinto. O cinto é relacionado à justiça. Jonatas estava profetizando sobre a vida do seu amigo, que seu ministério seria correto e imparcial, ao contrário do que ele via no ministério do seu pai. Então, Jonatas deu um presente para o seu amigo, que foi o cinto. Estava dizendo para ele: olha, o seu ministério vai ser justo. Louvado seja Deus. Eu preciso de amigos que estejam ao meu lado, que na hora que eu bambear, que eu tentar ou pensar num momento de dificuldade, em sair um pouquinho daquilo que é o propósito dele, vai dizer assim: não, não vai para aí não. Não é isso que Deus quer para a tua vida, não. Anda nesse caminho, porque vai dar certo. É o cinto da justiça que o seu amigo está te dando hoje neste lugar. Louvado seja Deus. No segundo encontro entre Jonatas e Davi, 1 Samuel capítulo 20, eles fazem uma nova aliança. Teve a primeira aliança, agora estão fazendo mais uma aliança. E nessa aliança, eles se comprometem em lutar pela segurança um do outro. Aquele que brigar contra você está brigando comigo. Aquele que brigar comigo está brigando com você. Porque a gente está junto nessa guerra. Eu tenho que me aliançar com pessoas assim. Eu preciso estar perto de pessoas assim, que vão brigar junto comigo. Na hora que eu estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, ele vai estar comigo ali lutando, seja fisicamente ou seja em oração, mas ele vai estar comigo lutando, guerreando, para que eu receba a minha vitória. Mas não é luta assim, não, eu vou orar por você, mas chega no outro dia, rapaz, esqueci de orar por fulano pediu para me orar, não foi? Rapaz, esqueci de orar. Tem gente rindo que já fez isso, né? Eu já fiz isso.
Mas é porque eu estou ficando velho aí. Mas você que é novo não pode esquecer, não. Tem que orar, mano. É se aliançar, é isso. É tomar a dor do seu irmão. É lutar pela segurança dele, ele pela tua. Então nós precisamos ter amigos assim, ter alianças assim, formar com pessoas assim. E eu louvo a Deus porque você está aqui hoje. Porque as pessoas que estão aqui estão orando e lutando pela sua segurança. Aleluia. Falei a verdade, amém? Amém. Glória a Deus. Aonde que eu estou? Ah, tá. Outra coisa interessante, que não é só fazer promessa e aliança, né? É cumprir com a promessa. Aí a gente vê aqui, lá em 2 Samuel, capítulo 9, quando Davi lembra da aliança que fez com Jonatas. Aí ele faz aquela grande pergunta: haveria alguém da casa de Saul para que eu possa abençoar pela aliança que eu fiz com Jonatas? Irmãos, alguns de nós aqui não sabemos quanto tempo nós duraremos. Talvez 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. A gente não sabe se Jesus não voltar hoje. A gente não sabe quanto tempo vai durar. E alguns dos nossos filhos, ou aquele que nós designarmos, vai ficar no nosso lugar. Vai levar para frente o nosso legado. E de repente ele lá na frente vai passar por alguma dificuldade, por algum problema. Mas alguém que ficou vai lembrar: eu fiz aliança, meu irmão se foi, eu fiz aliança com ele, eu vou continuar abençoando o seu ministério. É essa amizade, é essa aliança que eu preciso. Eu não preciso de gente que vai me deixar no esquecimento, morreu, já era, menos um. Não, ele vai lembrar que a aliança vai durar até a vinda de Jesus. E essa aliança que Davi fez com Jonatas foi tão interessante, tão importante, tão bonita, que lá em 2 Samuel, no capítulo 21, eu ia ler esse capítulo, mas não vou ler para a gente não alongar mais essa mensagem, mas fala de que Saul tinha matado um povo, e agora me falta aqui o nome. Ele matou um povo, e não era para ter feito isso, e por esse motivo houve fome. Passaram-se alguns anos de fome naquele lugar, e Davi consultou o Senhor: por que está essa fome toda? Aí Deus falou para ele, porque Saul, um dos erros que ele fez foi esse aqui, assim, 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 assim. Davi foi até o rei daquele lugar e falou assim: o que eu posso fazer para a gente sanar essa situação e acabar a fome? Ele falou assim: eu quero alguns dos filhos de Saul para enforcar eles, quero matar eles. Aí você: vou te dar, vou ficar com fome por causa desses camaradas aí, vamos matar eles. Aí começa a contar: 1, 2, 3, 3. Aí quem estava no meio ali? Mefibosete, filho de Jonatas. Esse aqui não, porque esse aqui faz parte da aliança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem faz parte da aliança não morre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o cara diz que sozinho pode fazer alguma coisa. Não, faça parte da aliança. Porque quando chegar na hora que houver alguma cobrança de Deus, não, esse aqui faz parte da aliança. Esse aqui está coberto pela aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o terceiro encontro tem um clima de despedida. Porém a aliança não é quebrada. A partir daquele terceiro encontro, Davi não vê mais Jonatas fisicamente, mas a aliança continua de pé. Aleluia. Eu não sei, irmãos, se eu vou voltar aqui no próximo café, se eu vou ver os irmãos novamente, todos os irmãos que estão aqui. Mas se temos uma aliança, queridos, aleluia, independente se eu te ver ou não te ver, Senhor, abençoa aquele povo que está lá. Eu não conheço, mas tu conhece. Continua abençoando, livra eles do mal, prospera o ministério deles. Isso é, aleluia, continuar em uma aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E como toda a palavra, nós falamos de Davi, falamos de Jonatas, falamos da viúva, falamos das viúvas, né? Mas eu acho que para mim uma palavra para ser completa, ela precisa ser cristocêntrica. Então nós vamos terminar essa mensagem com Jesus Cristo.
João capítulo 15, versículo 5, Jesus ele começa a definir ali uma amizade. Esse aqui dá para a gente ler, não dá? Rapidinho. Eu não sei nem como é que está meu tempo. A gente vai ler rapidinho aqui. João capítulo 15. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém estiver em mim, será lançado fora como vara, e se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lança no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a alegria permaneça em vós e essa vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Aí o versículo que eu queria está aqui. Já não vos chameis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então a gente vê aqui, ó, são os amigos, eles não têm segredos. Eles não são mais servos, porque agora eles sabem o que o Senhor faz, o que o Senhor quer, quais são os propósitos do Senhor. Então, amigos, em primeiro lugar, eles não têm segredos. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, Jesus, ele vai começar a dividir os seus segredos com os seus amigos. Louvado seja o nome do Senhor. Não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedir-lhes ao Pai, ele vos conceda. Então eu entendo que amigos, ele não tem segredo. Jesus é um exemplo disso. Ele diz assim, ó, vocês não são mais meus servos não, porque tudo que eu estou sabendo eu estou passando para vocês. Ele começou a dividir os seus conhecimentos. E toda amizade tem como base a confiança. Se você não confia na pessoa, não tem como você ter um relacionamento de aliança, de amizade com essa pessoa. Então você precisa confiar nela. E a amizade começa com uma atitude. É você olhar para a pessoa e falar assim, não, eu vou ser amigo dessa pessoa. Porque eu sei que ele está precisando da minha amizade, eu estou precisando da dele. Eu acho muito bonito, muito interessante, como as crianças agem, né? Você chega num ambiente que você nunca foi, você, por exemplo, uma clínica, vai na clínica e leva o seu filho no pediatra. Tem várias crianças ali. Você senta no seu cantinho, a outra mamãe está no outro cantinho, o outro papai está no outro cantinho, e as crianças estão tudo brincando junto. Nunca vi na vida. Estão lá tudo brincando junto, daqui a pouco, eu sou não sei o quê, eu sou o avião, eu sou... E começa a brincar, irmãos. É uma coisa fascinante. Por isso que Jesus fala para a gente aprender com as crianças. Para olhar para os pequeninos e aprender com eles. Porque eles são fáceis de fazer amizade, de fazer aliança. Eu, às vezes, sou meio brucutu, irmão. Chego num lugar, fico quieto lá. Olhando todo mundo. Aquele ali que eu vou fazer aliança primeiro. Fazer amizade com ele. Aquele ali eu vou esperar mais um pouquinho. Aquele ali, daqui umas 2 ou 3 semanas, eu falo com ele. Às vezes a gente é meio brucutu assim. Na criança não, ele faz amizade ali na hora, e daqui a pouco um toma o bonequinho do outro, ele está chorando.
Aí quando procura, cadê o menino? Já está lá brincando de novo com a mesma criança. Exemplo de aliança, precisamos fazer aliança. Eu quero orar por você hoje. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Para que essa palavra, ela fosse aplicada aos nossos corações. E entender a necessidade de fazer aliança. Mas não é aliança com qualquer um. É difícil, né? Eu vou fazer aliança, mas não é qualquer um que eu posso fazer aliança. Então quem vem me ajudar a isso? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai te revelar, vai rasgar o véu. Aleluia. Tem uma pastora aí que diz que Jesus é fofoqueiro. Aí Jesus vai te Jesus vai te falar, ó, isso aí não, isso aí está comigo não. Aleluia. Então, eu quero estar orando por você. Feche seus olhos nesse momento. Pai amado e bendito, Deus Todo-Poderoso. Senhor amado, te pedimos humildemente que Tu venha aplicar essa palavra em nossos corações, para que nós venhamos a entender a necessidade de fazermos aliança. Mas uma aliança que vai nos trazer, Senhor amado, benefícios espirituais, ou às vezes até mesmo financeiros, mas que sejam todos na direção do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor amado, abra os nossos olhos, os nossos entendimentos, ó Deus amado e bendito, e faça-nos conhecer a Tua vontade, para que não sejamos enganados pelos inimigos. Ó Pai amado e bendito, joga por terra todo lobo, toda pessoa que está agindo com falsidade, e coloca em nosso caminho, como tem colocado neste lugar, nesta manhã, Pai amado, pessoas que estão com um propósito, e o único propósito de trazer para a gente justiça, segurança, amizade. Ó Deus amado e bendito, eu pela fé vejo pessoas assim neste lugar, nesta tarde. Deus Todo-Poderoso, e que Tu possa confirmar essa aliança que está em nosso meio. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, é fiel, Senhor. Amém, querido. Você viu uma coisa que eu achei muito interessante sobre o juramento que Jonathan fez a Saul. Para sentar só um segundinho só. Não, um segundo de Deus, tá? Não é o meu. É porque o meu passa rápido, né? Então você está aí, um segundo de Deus. Isso pode durar uma eternidade. Diz que nós temos uma vantagem muito grande, que é o tempo. Sabe por quê? Eu estava vendo a ministração, eu achei muito forte sobre o tempo. Por exemplo, o tempo é muito importante para nós, porque alguns problemas nossos hoje, se a gente tivesse a eternidade, seria um problema eterno. Uma dor de coluna seria eterna. Já se você com uma dor de coluna eterna? Um problema eterno. Aí diz que o tempo é muito importante para nós. E a gente só alcança a eternidade na morte, né? E é interessante, eu estava tentando sobre o fator tempo, remir o tempo. Nós temos que aprender a remir o tempo. A gente sabe que a gente perde muito tempo, sim ou não? Quando a gente decide valorizar o tempo, a gente faz muita coisa. Quando a gente não valoriza o tempo, ele passa, a gente não fez nada. Tem dia que a gente não faz nada, porque a gente nem olhou o tempo passar. Aí, o que aconteceu o quê? Não fez nada, não produziu nada. Quem disse que não viu o tempo passar, não produz nada. Quem trabalha olhando para o tempo, sempre vai, sabe, não, porque o tempo está passando, nós estamos passando, e você está naquele foco, e o tempo é muito importante, é precioso para quem sabe usar. Se a gente tirar um pouquinho os olhos do tempo, a gente vê que fica parado um bom tempo. A gente fica parado um ano se a gente não olhar para o tempo. Então o tempo é precioso. Digo, o tempo é precioso demais. Quando ele falou aqui sobre o juramento que Jonathan fez com Davi, só em Jonathan eu vi Davi conversar com Saul. Jonathan não conhecia Davi. E disse que ele ficou observando, eu vi aqui a mensagem, ele ficou observando a conversa, só a conversa, gente. Pela conversa a gente dá para saber quem é quem, sim ou não. E ele ficou observando a conversa de Davi com Saul, o pai conversando com Davi,
E ele fez um juramento, e um juramento muito sério. Tem capítulo inteiro relatando sobre essa aliança que havia entre Jonathan e Davi. Ao ponto de dizer, tudo que meu pai, ele contra mim, fique tranquilo, tu não morrerás. Por quê? Porque o que meu pai fizer, eu, com certeza, eu vou dizer para você. Você é o meu amigo. Mas juramento é de morte. Se preciso for, eu dou a minha vida por você. Olha que coisa interessante. E eu vi aqui também, e achei muito legal, essa entrega da túnica, do manto, da espada, do arco, do cinto. Ele entregou. Como é que alguém tem uma entrega tão forte? Ele disse que a amizade deles dois era demais. Era muito profunda a amizade deles dois. Acho que eles não teve irmão de Davi tão chegado como foi Jonathan. Eu quero crer que Davi tinha essa ausência, na verdade. Ele tinha essa ausência de uma amizade. Porque desde a sua infância, ele foi excluído do meio de seus irmãos. Davi não tinha amizade. Davi só conheceu o que era trabalhar no campo. Então Davi não tinha amizade. Ele tinha, acho que era 7 ou 8 irmãos, parece que era mais. Eu acho que era em torno disso aí, 7 ou 8 irmãos. Acho que é isso. E ao ponto de ninguém se lembrar de Davi quando foi para sentar à mesa com Samuel. Nem o pai lembrava mais. Estava tão excluído da família que ele vivia lá no campo. Então Davi não tinha amizade. Eu acho que ele é até proibido ter amizade. Davi não nasceu, sabe, no meio de brincadeiras. Às vezes nós queremos dizer que a gente não teve isso, não teve infância, teve um monte de coisa, por isso que a gente é o que é, porque a gente teve algumas coisas que foi abortado. Davi não tinha. E Deus preencheu o coração de Davi, colocando um amigo que era mais chegado do que qualquer irmão. E eu acho que é isso que ele precisava, de um amigo. E meus irmãos, nenhum consegue me ver. Nenhum consegue me ver como Deus disse naquele dia que fez a promessa. Mesmo depois da promessa de Samuel, ninguém dos irmãos colocava fé nesse negócio. Acreditava que dali poderia sair alguma coisa. Aí chega um rapaz que era príncipe, que era filho do rei, filho direto, era rei direto, o trono era dele. Quer dizer, os irmãos não acreditavam, querido, às vezes nós temos problema. Os irmãos não acreditavam que Davi poderia ser alguma coisa. Aí chega, bispo, um rapaz, filho do rei, diz, eu acredito em você, eu confio em você, a minha vida, eu confio em você, o meu poderio militar, porque diz que ele tirou a túnica militar dele, quer dizer, foi coisa séria demais, depositar na mão de Davi toda a confiança que nem o pai ele tinha. Era aquele que Davi queria para dizer, eu sei que agora eu posso alcançar tudo aquilo que Deus direcionou para a minha vida, quem crê diga amém. Davi precisava de um sinal, e aquele foi um sinal realmente, porque o príncipe reconheceu tudo é seu, a minha túnica, a minha capa, o meu cinto, o meu arco, a minha espada, tudo é seu. Quer dizer, incrível aquela aliança. E a gente precisa fazer alianças fortes, quem crê diga amém. As células, a gente tem que ter aliança forte nas células. Nas células, a gente tem que ter amizade forte nas células. A gente tem que chegar nos lares, não levando simplesmente uma palavra, mas não essa palavra de Jesus. Jesus disse, olha, se você quer realmente me agradar, quer ser meu amigo, quer mesmo, então vai ser assim, para você ser meu amigo. Uma célula, a gente precisa também fechar alianças de amizades nas células. A célula não é aquela, vamos colocar assim, aquela igreja, tu lá, eu aqui, não. A célula é o lugar da intimidade, onde você vai chegar nas pessoas. E a gente tem dificuldade de fazer a própria célula, porque falta essa aliança. Sabe? Essa parte que fala aqui, ó, cara, eu estou com você, a tua luta é minha luta, eu estou aqui para batalhar na tua vida. Sabe que a gente às vezes não sabe vender o peixe, eu estou aqui para batalhar, a tua guerra é a minha guerra agora, quem quer diga amém. A tua guerra é a minha guerra. Eu entrei aqui porque agora Deus me mandou aqui. A tua guerra agora é minha. Você não está só mais não. Você agora arrumou um amigo que é mais chegado do que o irmão. Porque às vezes teus irmãos não conseguem nem vir aqui, mas o teu amigo chegou. Quem crê, glórias a Deus.
E é isso que nós precisamos entender, que Davi quis dizer, cara, que teu amigo agora aqui, fica tranquilo, tu não morrerás. Tu não vai morrer, porque se depender de mim, você não morre. Diga para alguém do seu ladinho, se depender de mim, você não vai morrer. Em nome de Jesus, quem quer aplauda e glorifique o nome de Jesus. Para encerrar, eu não tenho como não repassar um pouquinho e vou usar um pouco disso aqui. Falar uma coisa que até a bispa encontrou ontem e me chamou a atenção sobre o governo dos 12. Diga o governo dos 12. Por que 12 e não 11 e nem 13? Diga, por que 12 e não 11 e nem 13? Por que não fazer 11? Por que não fazer 13? Até porque quanto mais melhor. Sim ou não? Se é para fazer, que faça logo com um monte, com a cidade inteira. Agora, por que 12? E é intrigante, na verdade. E por ser intrigante, aí é onde entra alguns que querem desfazer essa intriga maravilhosa. Porque é intrigante. Por que não 12? Porque, mas Jesus fez 12, não foi por acaso. Jesus nada faz por acaso. Jesus nunca fez nada por acaso. Deus não fez nada por acaso. Deus não fez 12 horas do dia por acaso. E nem fez 12 da noite por acaso. E nem fez as 12 tribos por acaso. Deus não fez nada por acaso. Tudo que Deus fez tem um propósito, em que diga glórias a Deus. E a formação dos 12 também não foi por acaso. Porque depois de tantos séculos, chega Jesus justamente para começar o seu ministério. Se a gente quer prosperar, o segredo é formar o governo. Porque Jesus, a primeira coisa que ele fez para prosperar o seu governo e para poder estabelecer mesmo o seu governo, ele pegou logo e formou 12 pessoas. Você vê, olha só o que ele fez. Ele iniciou logo preparando a sua equipe. Não foi 11, e nem foi 10, e nem foi 13. Diga, foi 12. Diga 12. Diga 12. 12. 12. 12. 12. 12. Eu queria dizer 12 vezes 12, que é 144. Porque, na verdade, é isso que a gente tem que reciclar na nossa reunião. Olha o que ele fala aqui. Em hermenêutica sagrada, a arte ou a ciência de interpretação bíblica, o número 12 significa o governo de Deus. Podemos dizer que 12 é a administração divina. É a forma de Deus organizar as coisas para trazer um crescimento sustentável. Diga, 12 traz um crescimento sustentável. Eu digo porque é verdade que quando a gente tem os nossos 12, nós temos um crescimento sustentável. A gente sabe que uma vez se sentou, 11 está trazendo resultado. Aí, às vezes, o outro sentou, o outro levantou. E quando tu vê, sempre tem colheita. E é verdade. Então, a formação dos 12, ela traz um crescimento sustentável. E é uma realidade. Quando a gente fecha o governo, e aqui diz, isso aqui é muito importante a gente querer entender, porque alguém diz, a Bíblia tem assim, a Bíblia tem assado. Aí eu te pergunto, será que tudo você realmente está focado no que a Bíblia diz? Ou só quando você quer questionar algumas coisas porque você não concorda? Eu estava falando com alguém ali sobre, com o pastor aqui, sobre fazer a obra de Deus. Alguns dizem, eu só faço as coisas quando eu tenho vontade. Mas trabalha com vontade e sem vontade por causa de R$1.000. Se vende por R$1.000. Se vende até por menos, dependendo da forma que tiver. Porque nem sempre a gente está com vontade de trabalhar. Ou melhor, a gente odeia trabalhar. É só não pagar que você não vai. Não tem internado porque está viciado em trabalho e trabalha sem receber nada, mas está viciado. Não existe viciado em trabalhar. Existe? Eu nunca ouvi falar. É só não pagar que está curado. Quem crê, diga amém. Não pagou, terapia. A terapia não pagou, não vou trabalhar. Você não era viciado? Era, mas não pagou, me curou. Quer dizer, a cura do serviço, do vício do trabalho, é o desemprego. Porque ficou desempregado, acabou o vício. Pronto. Ninguém tem vício mais. E é a realidade, pastor Sidney, se você for olhar bem, é uma coisa incrível. Como a gente tem vício em trabalho, mas é só não pagar que você já não vai mais.
Mas quando se tende para a obra de Deus, a gente tem uma mania de falar, é por isso que alguns dizem, eu não gosto do trabalho em célula da visão, porque eles querem forçar a gente a fazer alguma coisa, eles querem forçar a gente a fazer isso, eles querem forçar a gente a fazer aquilo, e eu só faço o que eu, na verdade, o que eu quero, quando me dá vontade, e eu provo com uma coisa tão simples que não é verdade, essa tua verdade hipócrita. Ah, mas tem dia que eu acordo com dor de dente e vou trabalhar, ou com febre e vou trabalhar, ou com dor de cabeça e vou trabalhar, ou não dormi direito e vou trabalhar. Então está sinalizado que você está indo contra a sua vontade, mas está indo trabalhar. Por quê? Porque lá é onde tem o seu ganha-pão, onde tem a sua finança. Agora imagine eu fazer reino de Deus só quando eu estou com vontade, só quando me dá na telha, eu vou fazer o reino de Deus, ou não aceitar que alguém me imponha alguma coisa, me diga alguma coisa, me direcione a fazer alguma coisa. O reino de Deus é organizado, quem crê de glória a Jesus. O reino de Deus não é um reino que se faz do jeito que quer, quando dá vontade. O reino de Deus ele é muito bem organizado. E a igreja ela sofre hoje porque ela criou pessoas meio à la vontade, igual pai que cria filho e diz, meu filho faz o que ele bem quiser. Meu filho é assim, até o dia em que ele dá uma tapa na sua cara e você, filho, você disse que eu fazia o que eu queria, me deu vontade, e aí você vai começar a colocar regra nele lá. Bom, bater em mamãe não pode mais, viu? E nem papai. Mas não disse que pode fazer tudo, agora já não pode mais não, vamos tirar já essa parte. Então, o reino de Deus, ele jamais vai crescer sem essa organização. Não tem como o reino crescer de uma forma tão à vontade, como alguns dizem, embora ele disse, eu estou procurando voluntários para o reino. Diga, voluntários para o reino. Mas nem sempre o voluntário vai estar à vontade, ou não querer. Até porque eu digo, o que você quiser, me peça. Então você pode estar do jeito que tiver. Você diz para mim, que quando eu quiser, será só ligar. Então você me deve essa palavra que eu vi, diga amém. Por isso que o reino de Deus, ele só, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo. Negou, neguei. Então, a partir de hoje, você está no meu comando e a quem eu delegar, na verdade. Quem quer diga amém? E a quem eu delegar. Por quê? Porque se nós estamos nessa embaixada do reino, a gente passou a entender, e isso que fez dar o crescimento, não somente a nível de igreja, mas até para nós mesmos, quem quer diga amém. Diga C12, é questão de organização. 12 é organização, meu querido. 12 é organização. Então a gente aprendeu depois desses 4 anos a estar nessa organização. Se fosse há um tempo atrás, até para reunir esse povo aqui, era difícil demais. Até porque era muito empresário, né? Era muito ocupado o povo. Mas pela organização, e o sistema está entrando na mente, um fala para aqui, o outro já transmite para lá, e só quer ver você lá, hein? E não tem esse negócio, tu vai, hein? Tu vai, tu vai. Não, quero você lá amanhã. Tá, as costas vai embora. Até porque a gente aprendeu uma coisa, nunca olhe para a cara da pessoa quando você está repreendendo ela. Repreenda e saia. Porque se você for tentar olhar, você vai dizer, não gostou não, né? Aí vai arrumar briga. Só dê ordem e cai fora. Entendeu? É o segredo para você mesmo não ficar baleado. A pessoa vai ficar assim, mas você fica, dá as costas e vai lá. Aí no outro dia você não vem por quê? O que aconteceu? E vai de novo. Aí, e é assim que a gente tem que aprender a comandar. Quem quer dizer amém? É aprender a liderar. Vamos lá. 12, sempre que Deus quis organizar ou administrar ou governar, fez através de 12, não de 11. A palavra governar aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis 1,16, quando Deus está ordenando ao sol para governar 12 quê? 12 horas. E depois a lua para governar outras, e ambos para governar por 12 meses. Deus organiza tempos e estações através de 12. Esse é o governo do tempo. Diga, eu estou no governo
do tempo. E é verdade. Eu tenho os meus 12 que governam de dia. Ela tem as 12 luas que governam de noite. Até nisso se completa, porque se você olhar, eu tenho os meus 12. Vamos colocar aqui. Tem dia que o meu governo está de dia. E aí o dela está de noite. Tem dia que o meu governo está mais para de noite. E o dela está de dia. Então Deus ele fez 12 horas do dia e o sol governando. 12 horas da noite e a lua governando. Quer dizer, antes de fazer tudo que ele fez logo essa organização. Esse é o governo do tempo. Veja que a visão de 12 começou no céu, antes da lei, antes do homem, antes das opiniões, era um modelo divino para organizar. Deus nunca obrigou ninguém a trabalhar com 12, mas deixou a dica. Diga, Deus deixou a dica de que é melhor, de que esta é a melhor maneira de organizar, pôr em ordem, harmonizar e governar. Então Deus não disse, ei, faça os seus 12. A gente tem que entender, meu querido. É igual vir aqui. Eu quero aprender aqui. Eu quero aprender ali. Mas não tem, não. Eu até fico intrigado às vezes, porque eu sou muito meio metódico das coisas. E aí eu queria um manual. E o manual dos 12 é você ir atrás. E você vai aprendendo. Deus não disse, ei, você tem que fazer 12. Não, eu não disse nada disso aí. Jesus não disse nada para ninguém. Foi lá e fez. Quer aprender? Faça o mesmo. Se quer aprender, tem que fazer o mesmo. Ele não disse nada. Jesus não mandou nem ninguém orar. Nem disse, pessoal, você tem que orar. Vocês precisam orar. Não, o que ele fazia? Ele ia orar. Quer aprender? Vá orar. Ele não disse que tinha que orar. Até que ele disse, nos ensine a orar. Mas dá para entender que Jesus subiu ao monte e orar. Quer aprender? Diga para o seu irmão, quer aprender? Faça o mesmo. Porque como que eu vou saber qual é a repercussão dos 12 se eu não faço os meus 12? Jesus, ele fez os 12, montou o seu governo. Então, ele quer aprender, quando você monta os seus 12, você vai ver que, por que ele fez os seus 12 também. Então, isso é a realidade. Isso organiza. E como é importante, Jesus podia abrir culto em qualquer horário, quem quer dizer amém? Porque ele tinha no mínimo 12 pessoas. Naquele tempo tinha que ter no mínimo 10. Ele tinha 2 de step. Então tinha 12. Então 12 é o número que Deus quer para você se organizar. Diga 12 é questão de unidade para a vitória. Quem quer vitória, diga amém. Querido, eu hoje não me preocupo com o que dizem. Porque se dizem porque a gente está fazendo alguma coisa. Quando não dizem nada, é porque a gente não faz nada. Mas quando dizem, eu digo, glória a Deus, que estão enxergando alguma coisa. E diga, isso é bom. Isso não é ruim, isso é bom. Porque você sabe que nós aqui nessa região, a gente sabe que já é visto também. Que já dizem alguma coisa. E aí, às vezes, a pessoa começa um comentário. Então, isso é legal, pastor. Então, já estão criando já estão, ali é assim, ali é assado. Que maravilha! Quando a gente apagou a luz aqui pela primeira vez para adorar a Deus, aí vieram dizer assim, nossa, estão falando mal. De quê? Porque estão apagando a luz. E é mesmo. E a pessoa vem aqui, nunca vê. Então, graças a Deus. Porque nunca vê, e até que enfim enxergou. Enquanto foi claro, não enxergou. Quando apagou, viu. Interessante, né? Mas é verdade, né? Enquanto estava claro, nunca viu aqui dentro. Mas quando apagou a luz, enxergou aqui dentro. Olha só, então tem que apagar a luz para enxergar aqui dentro. E aí eu fico maravilhado, porque quando vem, aí diz assim, foi até legalzinho, gostei. E se vinha 3 vezes, diz assim, não vai apagar a luz não, é? Não. Me senti bem quando apagou a luz. O clima pintou, né? Pintou um clima aqui entre nós, entre eu e Jesus, pintou um clima legal entre eu e Jesus. Porque quando apaga a luz, é que pinta clima de casal quando apaga a luz. A mão boba aparece, é só apagar a luz, e aí começa o clima a acontecer quando apaga a luz.
Quando apaga a luz, aí o clima de céus e terra começa a se manifestar. Quem crê de glórias a Deus. E a gente tem aprendido muito isso, que a gente tem que puxar, atrair essa conexão céu e terra. E a gente vê que nesse propósito, quer aprender, faça o que ele fez. E ele não disse que era para você fazer, mas se você quer aprender e ter a experiência que ele teve, faça o que ele fez. Ele ia orar, e aí tiveram que aprender a fazer o que ele fez. E quando fizeram o que ele fez, viram a glória. Pedro viu a glória, Pedro viu Moisés, Pedro viu Elias, ele viu a lei, viu os profetas, viu Jesus, mas de uma forma transfigurada. Quer aprender, faça o que ele fez. E quando ele fechou o seu governo, aí você quer aprender, feche o seu governo, e você verá que você vai ter um governo sustentável, que você vai ver vida sendo resgatada para a glória do Senhor. Quem crê, diga amém. Não é só vida sendo resgatada, mas você vai ver um trabalhar lindo de transformação, porque o lindo é isso. Hoje, quando alguém sai daqui e às vezes sai, diga, ainda bem que saiu, mas não saiu para desviar. Ele saiu para até está dando resultado, não está passando. Porque ele pode ter saído por reclamar, mas quando ele chegou em algum lugar, ele vai dar resultado. Ele não tem mais como sair, ele foi moldado já. Ele vai ficar agoniado quando ele não vê o trabalho fluir como tem que fluir. No começo ele vai fazer aquela euforia. Eita, eu estou liberto daquela escravidão. Estou liberto daquela escravidão. Ah, aquilo era uma escravidão. Aí depois ele vai começar a enxergar que a única forma de agradar a Jesus é produzir. Diga, a única forma de agradar a Jesus é produzir. Esse aquele que estiver em mim e que não der fruto, ele vai tirar. E aquele que estiver em mim dando fruto, ele vai limpar para dar mais frutos em nome de Jesus. Aquele que estiver em mim, que não produzir nada, ele vai tirar. Quer dizer, o Pai vai arrancar. Porque ninguém pode estar em mim e não produzir nada. Ninguém pode estar em Jesus e não produzir nada. É isso que ele quer dizer. É inaceitável estar em Cristo e não produzir nada. Olhe no olho de alguém, mulher no olho da mulher, mas olhe com uma convicção de Deus. Olha como se fosse Deus falando com alguém agora. O homem olha pouco. É difícil um olhar pro olho do outro. Isso dá briga. Isso dá confusão. Um olhar no outro dá confusão. Eu acho que o homem tem medo de pintar clima. Que olhar no olho do outro homem, misericórdia. Eu sou Tomé dessa parte. João deitava a cabeça no peito de Jesus. Não estou nesse ponto não. Mas olha só o que diz Jesus. Aquele que estiver em mim e que não der fruto, eu vou arrancar e vou jogar fora. E se tu estiver em mim, eu vou te limpar e tu vai dar muito fruto, e o teu fruto vai permanecer. Quem crê de glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, ele é fiel. E muitas vezes falar sobre isso é ruim. Falar sobre produzir é ruim. Falar em produzir, porque a ordem é produzir. Não tem outra ordem maior, tá? Ide e dê fruto. E que seu fruto, ele permaneça. Porque a pior coisa... Eu fico imaginando que ele disse, tem que dar fruto, gente. É preciso dar fruto, é preciso produzir. É necessário, é uma obrigação nossa, porque ele disse, não foi nós, ele disse, se você está em mim, dê fruto, porque se você não der fruto, o Pai, ele vai arrancar você de mim. Sábado Deus me usou com muita autoridade, eu sei que foi Deus. Quando a gente entende o chamado, a gente não tem mais medo. A gente não tem medo mais. Sabe o que João dizia? Raça e vibra, cascavel. Mas ninguém ia embora. Sabe por que não ia embora? Porque ele sabia que ali tinha verdade. Ali tinha vida.
E quando a gente prega com verdade, e prega com risco, meu filho, se você não está assim, meu querido, pegue a sua mala hoje e vai embora. Sabe o que quer dizer isso? Mas assim fez Jesus. Não está gostando, Pedro? Não está gostando vocês 12? Vão embora. Todos os 12 vão embora. E eu disse, para onde é que a gente vai, Jesus? Só tu tens palavra de vida eterna. Quem quer diga glória a Deus? Para onde é que eu vou? Querido, quando a gente prega a verdade, a gente não tem medo das palavras que saem. Não tenho medo do que sai de palavras. Mesmo dura, eu não analiso, meu Deus, o que é que eu disse? Eles vão embora. Eu não tenho medo. Porque ele diz, mas quando tu falar, eu vou usar a tua boca. E tu vai dizer tudo aquilo que eu colocar na tua boca. Entregue, glorifique e exalte o nome de Jesus. Não tenha medo, só abre a tua boca e eu vou encher e você vai falar. Quem crê de glória a Jesus, exalte ao Senhor. Aleluia. Eu fico imaginando quando nós estamos nessa ligação com o céu. Quando a gente está ligado com o céu, a gente não está limite humano, na mente humana. A gente não está ligado ao que, nem o que me disseram, mas eu falei com você faz um minuto sobre aquilo, e você foi lá e falou quase que aquilo. Querido, é que eu fui tomado pelo céu, e o Espírito do Senhor me encheu naquela hora, e eu falei, e se você não gostou, o problema é seu, vai se ter com Deus. Quem quer de glória a Jesus? Quer crescer? Quem quer crescer, diga amém. Para terminar, diz o seguinte, olha só. Questão de discipulado de qualidade. Diga 12. É uma questão de discipulado com qualidade. O máximo que uma pessoa consegue cuidar com qualidade são 12. Diga 12. Quando passa disso, o pastorado se complica. Quando tratamos com 12, é fácil saber o nome de todos, sim ou não? Até o aniversário, até o que gosta. Eu não gosto de maxixe, nem de quiabo, mas eu gosto de comer ovos com manteiga delícia. Os meus 12 já sabem disso, não vai fazer nada diferente, porque se fizer eu não vou comer. E eu digo na cara dele, eu não vou comer. E isso não é mal educado, é porque você me conhece. E se você me conhece, não vai colocar o que eu não como na tua casa. Se você quer colocar comida que você gosta, coloque para você. Mas se você me convidou, tem que fazer para mim. Eu vi, diga amém. Então, o meu 12 sabe disso. E não tem problema falar isso para ele. E não é falta de educação falar isso para ele. Porque a gente tem relacionamento, a gente tem intimidade. Ele já sabe. O apóstolo vai vir hoje aqui, então vai comprar ovo. Porque não é o nome de todos. Mas quando lidamos com 3.000 pessoas, é bem mais difícil saber o nome de todos, sim ou não? O maior pastor que já pisou nesse planeta pastoreou 12 pessoas. Seu nome era e é Jesus Cristo. Como poderemos fazer mais do que ele? Jesus pregava para a multidão, orava por uma multidão, abençoava a multidão, mas gastou 70% do seu ministério investindo nos seus 12, quem quer diga amém, formando o caráter de 12 para que a obra tivesse continuidade. Diga 12, é questão de entendimento. De novo, 12, é questão de entendimento. Olha só, gente, observa a expressão necessário. No versículo 21, Pedro disse que era necessário serem 12. Ele poderia ter deixado 11, mas ele disse que tinha que ser 12. E por que não 13? Já que apareceram 2 pessoas, apareceu Matias e um outro lá, abençoado para ocupar o lugar de Judas, mas como Jesus está vivo, seriam 14, quer dizer, Jesus e mais 13. No entanto, o que vemos é que lançaram sorte para que a equipe ficasse com 12, mais o líder Jesus. Nós respeitamos quem assim não trabalha, porém temos o entendimento como igreja local de que essa é a quantidade ideal de líderes em uma equipe de líderes de células. E é claro que quem respeita quer ser respeitado. Quem quer diga amém. Olha só que interessante, não podia ser, já chegou 2, não chegou 2,
Então pega os dois. Vai que de repente aparece um Judas. Então já deixa um de estepe, vai que aparece. Assim como apareceu um Judas na equipe de Jesus, pode aparecer um Judas na minha equipe. Não se preocupe que quando um Judas aparece, quando um Judas aparecer, um Matias já está na cola, quem quer dizer amém. Querido, já está lá guardado, né? Para ele não ficar, né, sendo bombardeado, ele fica no meio da multidão. Quando Judas aparece, Deus levanta um Matias, quem quer glórias a Deus, e é isso que ele faz conosco hoje. Fique de pé em nome de Jesus.